Salve meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o tema o herói, o mito e o gol mais bonito da história do futebol, tá? Evidentemente na minha opinião, né? E depois vocês deixem aqui nos comentários, por gentileza, se vocês concordam, se vocês discordam, né? Se tem algum gol que é mais bonito que esse. E a gente vai falar também sobre as conexões que esse gol tem com o tema do herói e do mito, tá? E também vai comparecer essa figura grotesca que é o nosso presidente da República, né, que é considerado também por muitos aí um mito, né? Então assim, antes de começar o tema, rapidamente um recado rápido aqui. Ontem nós chegamos à marca de 100 inscritos no canal, então assim, isso é motivo de comemoração, tá? Estou muito feliz com isso. Obrigado, agradeço a todos vocês aqui que estão apoiando, estão dando uma força aqui para o canal. E continuem compartilhando, participando com comentários, tá? E também se inscreva na comunidade do WhatsApp para poder participar dos nossos debates riquíssimos lá. E um grande abraço aqui para as minhas amigas e amigos lá do grupo do WhatsApp também. E, enfim, parabéns aí para nós, né? Por essa conquista de chegar ao 100º integrante aqui do canal. Então vamos continuar para o alto e avante, né? E falando em para o alto e avante, nós vamos começar falando dessa questão do herói, comentando um trecho desse livro do Humberto Eco, que chama-se Apocalípticos e Integrados, tá? Nesse trecho, Humberto Eco faz uma análise sobre o super-homem, exatamente sobre o personagem do super-homem, e para fazer uma análise comparada entre o que é o mito e o que é o herói, né? Então, dentre outras coisas, o Humberto Eco distingue o mito do herói a partir de 3 tópicos fundamentais, né? O mito, então, para falar primeiro do mito. O mito, no caso, seria uma estrutura universal, tá? Além de ser uma estrutura universal, o mito tem um destino pré-figurado, certo? Então, o encaminhamento do mito já é dado de saída, né, e de antemão. E o terceiro elemento, o terceiro ponto, seria uma identificação, a identificação que ele gera, né, nas pessoas, que é justamente uma identificação fixa e repetida, né, justamente por conta desse roteiro mais linear, tá certo? Já o herói é um pouco diferente, porque o herói, ao contrário de ser universal, né, a palavra que ele usa é ambivalente, né? Ao contrário de ser universal, o herói é ambivalente, tá? E para além disso, o encaminhamento, o encaminhamento e o destino do herói já não é exatamente o universal do mito. Ele é uma mistura desse universal com o cotidiano. Ou seja, ele precisa criar vínculos de identificação mais específica com o cotidiano do espectador ou do leitor, enfim, para que ele tenha algum tipo de pegada, né? Para que ele tenha algum tipo de retorno do espectador, né? E tem um terceiro elemento que tem a ver com a identificação, sim. E a identificação, ela passa a ser construída a partir de cada episódio, né? É por isso que o super-homem, por exemplo, quando o Humberto Eco fala uma coisa interessante, que para construir essa identificação episódica, o super-homem, a estética do super-homem, elimina aquele caráter romanesco da estrutura, né? Ou seja, não há uma extensão. Cada episódio é um corte e ele começa como se o seguinte começa como se não tivesse acontecido o anterior, né? Isso ele só pode resolver assim essa contradição ali, né, que se dá na história a partir da imortalidade do super-herói com aquele caráter mundano do Clark Kent, né, que é o super-homem humanizado, né? Enfim, e aí uma coisa importante aqui que também que eu anotei, que é o seguinte, né, e aí são ponderações minhas, tá? A partir dessa perspectiva do Humberto Eco, a gente pode dizer que existe, então, o mito, né? O mito estrito sensu, que é a história do Hércules, do Aquiles, né? Enfim, as histórias gregas lá, aquela coisa de
vencer todos os inimigos, de resolver o problema e tudo mais, mas sempre com vistas a criar uma identificação fixa a partir de um roteiro pré-definido, tá? Você tem o que a gente poderia chamar de, o que eu estou chamando aqui também, né, de herói mito, né, que já é o herói, não é mais o mito, mas ele ele sustenta características do mito. É exatamente o super-homem, tá? E nós temos o mito-herói, né? O mito-herói já é uma figura invertida, né? Ou seja, é uma estrutura cínica, né? É o que a gente poderia chamar de um mito do Paraguai, vamos dizer assim, com todo respeito aqui aos nossos amigos do Paraguai, né? Mas a gente faz essa piada por conta lá da questão da Muamba e tudo mais que tem ali na Ponte da Amizade. Então, enfim, é mais uma brincadeira, mas então seria um mito o herói do Paraguai, né? O mito do Paraguai, que não é o outro senão o nosso grotesco presidente Bolsonaro, né? Então, e aí, justamente porque ele é uma farsa como herói e como mito, ele precisa de um inimigo imaginário, precisa de um inimigo, né? Eu não diria nem imaginário, é um inimigo inexistente mesmo, mas que é vendido como algo que existe. E que inimigo é esse? Os comunistas, o PT, o Lula, né? Que vai puxar a perna dos bolsominions de madrugada, né? É o inimigo, né? Vai destruir o mundo. E aí os coitados dos bolsominions precisam do super-herói para salvá-los, né? Enfim, do drama eterno, né? Então, assim, voltando aqui, a gente passa para a questão do herói, né? A partir dessa perspectiva aqui do que a gente falou, né? A figura do herói é uma figura que como vocês viram, né? Como a gente falou aqui no início, é uma figura mais ambivalente, né? Ele tem aquelas características sobre-humanas, né? Porque ele precisa ter isso, né? Mas, por outro lado, ele precisa estar vinculado a algumas questões do cotidiano, algumas figurações do cotidiano, para que a identificação com o espectador, o leitor, se configure, né? Porque, enfim, dentre outras coisas, o objetivo do herói é esse, né? Da construção do herói, né? E aí a gente tem uma série, né, de heróis nesse formato, né? A literatura a literatura comercial está cheia desse tipo de coisa, e também desse tipo de personagem, né? E também o romance policial clássico, né? Sherlock Holmes, por exemplo, né? Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie, né? O Inspetor Magritte, enfim, do Simenon, e uma série de outros aí que a gente poderia enumerar aqui, tá? Uma coisa que dá para falar aqui também nesse entremeio do assunto é que essa questão do herói é muito comum também no cinema, né? E tem esse livro aqui que é muito interessante, da Ana Maria Baiana, tá? Que se chama Como Ver um Filme, tá? No qual ela fala bastante sobre essa questão do herói aqui, inclusive situando aqui na página 187, né, um capítulo só sobre o que ela chama, o que o pessoal do cinema chama de jornada do herói, né, e que de certa forma serve também para a literatura, serve também para, enfim, para o teatro, para todas as artes, e ela conecta essa noção da jornada do herói aos filmes de ação e aventura, tá? Mas ela faz algumas ponderações interessantes, né? Ela não vilaniza completamente a figura do herói. É até engraçado, vilaniza o herói, né? Mas enfim, ela diz que... Duas coisinhas que ela fala aqui rapidamente, né? Ela diz: reduzindo a mais básico, o filme de ação é um drama em que os atos e efeitos não dialogam sua narrativa, papapá e tal. E diz, aí né... E vai falando que é um filme híbrido, né, e tudo mais, mas que prevalece essa questão dessa narrativa muito linear, excessivamente linear. E aí ela lista aqui no final os elementos que são essenciais para que a ação da jornada do herói se configure, que são justamente heróis extraordinários, né,
antagonistas à altura dos heróis. Quando ela diz a altura aqui, significa que gera algum tipo de perigo, né, para o herói. Os obstáculos tão ou mais extraordinários que os heróis, né? Então, por exemplo, a Ursal, né, que vai querer dominar o mundo. São os obstáculos que o herói Bolsonaro tem que combater. Enfim. E o último elemento é a violência, né? E ela diz que não é possível fazer a jornada de um herói sem confronto e derramamento de sangue, né? O que no drama pode se resolver com um diálogo bem estruturado e na comédia com alguns tropeções, no filme de ação só pode ser condignamente expressado em atos extremos, porque herói, antagonista e obstáculos são extraordinários. Não é à toa que o Bolsonaro é um apologista da violência, né? Então, enfim, vale a pena, tá, vocês entrarem em contato com essas ideias aqui, como ver um filme da Ana Maria Baiana. E, só para terminar aqui esse detalhe, né, o livro dela dialoga de maneira muito significativa com a poética do Aristóteles, tá, que é um texto importantíssimo para entender aí, né, elementos da história da arte e tudo mais. E esse livrinho aqui, da editora Cultrix, tem, na verdade, 3 textos, né, um do Aristóteles, um do Horácio e do Longino, tá? A poética clássica, e aqui tem o texto do Aristóteles, que é um dos mais importantes para a gente entender isso, e a Ana Maria Baiana dialoga com esse texto, tá? Agora, é interessante ponderar com vocês aqui o seguinte, tá? Ver a sequência aqui que eu preparei. A grande literatura, na verdade, assim, debocha disso, né? Debocha da figura do herói, debocha da figura do protagonista e debocha até da figura do autor, né? Se a gente vai acompanhando o processo de desenvolvimento da literatura ocidental, a gente vai vendo que isso vai, né, o tempo inteiro acontecendo. Então, o Dom Quixote de La Mancha, por exemplo, já é uma espécie de deboche da figura do herói, né? Deboche no sentido estrutural, né? Porque a gente se identifica com ele, com a aventura dele e tudo mais, mas ele é um deboche dessa caracterização do herói como alguém que é sobrenatural, perfeito, não tem nenhum tipo de problema, né? É mais ou menos como aquela música do Legião Urbana, né? A perfeição, que ele faz, na verdade, o inverso, né? Ele começa, vamos celebrar a estupidez humana, ele começa a falar de tudo que é inverso para mostrar. A perfeição é isso aqui, ó, entendeu? Ou seja, né? Não é, né? Então é mais ou menos como o Dom Quixote né? Como uma figura que é um herói, né? É uma ironia com a figura do herói. E igual ao Dom Quixote tem vários, né? Eu anotei vários aqui, não dá nem tempo de falar de todos, né? Mas tem figuras, inclusive, que não tem nem a pegada do herói, né? O Hamlet, por exemplo, não dá para ser considerado um herói, né? E aí aparece a figura do Werther no romantismo, né? Os sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, que é uma figura que sofre a história inteira. Quer dizer, por que eu estou citando, né, o Hamlet e o Werther? Porque eles são protagonistas, né? Então o protagonista, ele, em certo sentido, ele se aproxima muito da estética do herói. É porque ele é o principal, né? Ele é o personagem principal. Mas ele é o tempo todo posto em xeque, né? Tanto enquanto herói quanto enquanto protagonista na história da grande literatura, né? Então tem aí o Cervantes para mostrar isso, com Dom Quixote, tem o Hamlet, né? Tem o sofrimento do jovem Werther, do Goethe, né? E aí a gente chega no século XX, né? No século XX a gente tem, aliás, eu nem mostrei para vocês aqui, né, mais uma vez o Dom Quixote, que é essa edição belíssima aqui, né? Tá? Que eu ganhei de presente da minha amiga Heloísa. Grande abraço para Heloísa, tá? E no século XX a gente tem também, né, assim, centenas de exemplos. Eu separei 3 rapidinhos aqui para poder falar com vocês. Tive até o tempo aqui, né? Vamos ver. Então são 3 que são anti-heróis, né? E alguns, né, até mais do que isso, né? O Macunaíma, que a gente já falou num vídeo anterior aqui, né? Que é o herói sem nenhum caráter,
né? Então já é uma forma do Mário de Andrade ironizar isso, né? Construir um herói sem nenhum caráter, quer dizer, para mostrar o seguinte, herói, né? Entendeu? Vamos parar com esse papo de herói, né? Vamos tentar outras possibilidades aqui, né? Porque, dentre outras coisas, se aproxima mais do que é a vida humana e tal, né? Tem mais contemporaneamente, bem próximo da gente aqui, esse livro interessantíssimo do Sérgio Santana, que é um escritor carioca que infelizmente deixou a gente aí há uns 2 anos por conta da Covid, né? Ele é um cara brilhante, com uma obra muito interessante, muito rica, e esse livro aqui, Páginas Sem Glória, tem 3 histórias que contam narrativas, né? Que contam a vida de personagens que são que são sem glória, né? Que não tem essa pompa do herói, né? É um escritor aí problemático, um mendigo que se chama Jesus. Essa história é sensacional, né? O mendigo se chama Jesus, é confundido com Jesus e acontece ali uma espécie de milagre com uma mulher lá que tinha sofrido um crime, e ele vai contando a história, e assim, é super interessante porque ele está, né, colocando em xeque inclusive essa coisa de Jesus, né, como Salvador, etc. É muito interessante o conto. E o terceiro conto chama-se justamente Páginas Sem Glória, e narra a história de um jogador de futebol também de um time pequeno no Rio de Janeiro. Quer dizer, também é isso, né? Uma figura que não tem muita pompa nem nada, mas que tem as suas desventuras, etc. e tal, né? Então vale muito a pena, tá? Páginas Sem Glória, do Sérgio Santana. Agora, a história mais fantástica de todas em relação a essa questão do tema, né, do herói, né, é justamente um conto do Borges, que está nesse livro aqui, Ficções. Tá? Que sempre que eu penso nesse livro, eu fico impressionado com o nível da qualidade dos contos, né? Quem não leu ainda, assim, não sabe o que está perdendo. E um dos grandes pontos desse livro chama-se justamente O Tema do Traidor e do Herói, tá? Que é a história de um conspirador chamado Fergus Kilpatrick, tá? E a coisa é tão inteligente, é tão bem feita, né? O Borges brinca com essa coisa do herói, né? Porque o conto se chama Tema do Traidor e do Herói. Então o Kilpatrick, ele monta uma conspiração para poder tomar o poder, né? E ele é um revolucionário, né? E aí ele tem um colega, né? Tem um colega dele ali do grupo revolucionário, e ele pede ao colega que descubra quem é o conspirador que está atrapalhando os planos do grupo. E o colega dele, tudo bem, vou tentar descobrir aqui. E daqui a pouco ele diz, descobri quem foi. E aí o Kilpatrick, quem foi? É você mesmo, né? Quer dizer, o traidor é o herói, entendeu? Esse é um conto fantástico do Borges, é sensacional, entendeu? Porque, dentre outras coisas, ele brinca porque e aí no final o Kilpatrick vira uma espécie de símbolo nacional da Irlanda por conta, né, de uma farsa que eles criam. Quer dizer, o Borges brinca mas o tempo inteiro, assim, e é muito gostoso de ler porque você percebe como ele está debochando disso, entendeu? Né? Enfim, imagina o Borges escrevendo um conto sobre o Bolsonaro, assim, entendeu? Ia ser fantástico, né? E a forma como ele começa a narrar o conto também, cheio de lacunas, né? Como quem diz, né? Olha só, né? Essas historinhas muito perfeitas, esquece, entendeu? Então, assim, sensacional, um conto brilhante, que vale muito a pena vocês lerem. Então, deixa eu ver o tempo aqui. Então, assim, aí chegamos aqui no ponto da curva final do vídeo, que é o seguinte: o gol mais bonito da história do futebol, né? Então, assim, eu sou, deixa eu ver aqui o que eu anotei. Eu sou flamenguista, né? Os amigos sabem, tá aqui a camisa do Flamengo, né? Mas, enfim, eu não sou fanático, né? Eu não tenho heróis, não tenho mitos, né? Então, assim, eu sei ver a beleza do gol de um time que não é o Flamengo, né? Então, assim, o gol que eu acho o gol mais bonito da história do futebol é um gol do Vasco, feito no ano 2000, num jogo entre Palmeiras e Vasco pela Copa Mercosul, foi a final,
e o Vasco estava perdendo o jogo de 3-0 quando o jogo virou para o segundo tempo, e perdeu um jogador, ficou com 10 em campo, e conseguiu fazer 4 gols no segundo tempo e virou o jogo. Um jogo fantástico, assim, incrível, né? E o último gol eu acho assim uma pérola, porque é um gol poético, sabe? É um gol inacreditável, porque a jogada é toda atonal, é toda torta, né? Então assim, o cara bate o lateral, o outro vem dar um passe errado, aí bate na perna de um, bate na perna de outro, sobra pro Viola, o Viola vai tenta dar um drible pro lado esquerdo, e aí a bola bate na canela do jogador que estava passando por ele sem querer, assim, essa bola sobra pro Juninho Paulista no meio, o Juninho Paulista chuta de primeira, erra o chute, a bola bate no meio das pernas do zagueiro e sobra para quem? Sozinho, sem goleiro. Romário, né? Que está sempre no lugar certo, na hora certa, e o Romário está no espaço vazio, que é o espaço da poesia, né? Ele está no espaço vazio e ele faz o gol. Agora, a grande questão é a seguinte: como é que eu vejo esse gol e qual é a conexão dele com essa coisa do herói, do mito e tal? Esse gol do Romário é como se... né, eu até anotei um negócio aqui que eu queria... o gol, eu vou colocar o link aqui, né? É importante o link para esse jogo aqui, pro vídeo do YouTube aqui que tem os gols, né, do jogo. E o gol tá mais ou menos aos 5 minutos, tá? Para quem ainda não viu. E assim, como é que a gente pode analisar esse gol em relação à questão do herói, né? Se vocês pensarem no último gol que o Brasil fez na Copa de 70, tá? Eu não era nascido, mas enfim, né? A gente pode ver no YouTube isso tranquilamente. Então quem não viu, vale a pena ver para poder comparar os dois gols. O último gol do Brasil é um gol do Carlos Alberto Torres, passe do Pelé, e o gol é perfeito. É uma coisa assim incrível, não tem nenhum problema no gol. Todos os jogadores tocam na bola, dribles bem feitos, passes bem feitos, jogadas ensaiadas, pá. E o passe do Pelé assim, é com açúcar, mascavo, né? Tipo assim, faz. E o cara vem, o Carlos Alberto Torres vem, dá uma patada e golaço. 4-1, vitória incontestável, né? E o gol do Romário é o oposto igual, né? Porque a jogada é toda torta, toda errada, toda cheia de problema, toda atonal. Quer dizer, então é como se o Romário fosse assim, uma paródia do herói, né? Porque ele consegue fazer o gol depois de um caos completo, depois de um, né? Não tem enredo, não é tudo torto, não tem jornada de nenhuma, né? E ele faz o gol assim mesmo, né? Agora, qual é a grande sacada disso aí, né? Porque o Romário aparece ali naquele espaço vazio como se ele fosse um Godot inesperado, né? E aí temos aqui, né, a história, né, do Beckett, né, Esperando Godot, tá? Que é um dos romances enfim, é um texto para o teatro e tal, mais brilhante da história da literatura, porque é a forma como o Beckett, né, dá a facada definitiva no protagonista, construindo uma história na qual o protagonista não aparece, né? Então, esse gol do Romário é como se ele fosse um Godot inesperado que aparece, faz o gol, né? E ele faz o gol sem querer querendo, né? Ele faz o gol sem querer querendo, né? Porque foi sem querer que chegou ali, mas ele queria fazer o gol. E sem querer querendo lembra o Chaves, né? E se vocês procurarem entrevistas do Chaves, né, do Bolanho, né, que é o ator que criou o Chaves, no YouTube, enfim, na internet, vocês vão ver que ele criou o Chaves para ironizar o Super-Homem, né? Olha como é que o mundo dá voltas, a história dá volta e a gente consegue perceber essas conexões, né? E aí, enfim, qual é a conexão que isso tem com o Bolsonaro, né? Imaginem se o Bolsonaro recebe essa bola que o Romário recebeu ali, sem querer, na cara do gol. Certamente o Bolsonaro ia dar uma canelada e a bola ia subir, ia sair do estádio. Por quê? Porque o Bolsonaro é um mito de Araque, é um herói do Paraguai, entendeu? Então, assim, né, vamos parar com esse papo de tratar político como mito, como herói.
porque o mais importante é o projeto, né? Enfim, é isso, meus amigos. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? A gente falou um pouco sobre o herói, sobre o mito aqui. E deixe o comentário de vocês aí se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe. E comente aí também se você acha esse gol mais bonito, ou se você acha um outro mais bonito, enfim. Compartilhe com a gente aqui as suas ideias e vamos nos falando, beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!